Olá pessoal do primeiro ano da Escola Cândido Mariano, sou a professora Ellen e agora que nós já vimos os conteúdos nos dois vídeos anteriores, nós vamos resolver 3 exercícios juntos aqui. Então, ó, eu coloquei os 3 numa página só para ficar mais fácil aí quando vocês forem estudar. Então, o primeiro tá assim: calcule o módulo da resultante de dois vetores A e B, cujas componentes são dadas por A igual a 12,5 e B 9, menos 9, menos 1. Escreva a forma vetorial em termos dos vetores unitários. Então, tá pedindo duas coisas aqui: calcular o módulo da resultante e escrever a resultante em forma dos vetores unitários. Eu não falei sobre isso nos vídeos anteriores, então prestem atenção que eu vou falar agora, a primeira vez, sobre os vetores unitários. Então, vamos lembrar, num plano cartesiano, o número que aparece primeiro é o x, o número que aparece segundo é o y. Então, ó, esse vetor a componente ax é 12, a componente AY é 5. Aqui é a mesma coisa. BX é menos 9, BY é menos 1. Então, como que a gente faz para encontrar o módulo da resultante? Nós precisamos somar AX com BX, isso, AX com BX, e AY com BY. Deu uma travada aqui, gente. Então, vamos lá. Então, ó, o vetor A tem essas medidas aqui, né? 12 no eixo X, 5 unidades, né? Vamos chamar de unidade, a gente não colocou 5 no eixo Y. O B, a gente já sabe, ele quer saber, ó, o módulo do vetor resultante. Então, separei aqui, ó, em AX e AY, BX e BY. Como que eu sei disso? Pela posição. Sempre o que é o número que aparece primeiro é o X, sempre o número que aparece segundo é o Y. Então, para calcularmos o vetor resultante, somamos as duas componentes em X e as duas componentes em Y. Então, é isso que a gente fez, ó. A resultante em X é AX mais BX e a resultante em Y é AY mais BY. Lembra lá quando vocês aprendem a somar, né? Que a gente fala, não pode somar laranja com banana? É isso aqui, ó. Então, o X com X, Y com Y. Então, ó, no eixo do X, eu tenho uma componente vale 12, o AX vale 12, e a componente BX vale menos 9. Então, 12 menos 9, 3. Então, esse é o valor da componente no eixo X. Para a resultante Y, é a mesma coisa. Então, ó, o RY é o AY mais BY, então vai ficar 5 menos 1. Então, a resultante desse vetor no eixo Y vale 4 unidades. Então, vamos escrever ela da forma que estavam esses dois primeiros aqui. Então, a resultante é 3 e o 4. O que isso quer dizer? Que no eixo X, o tamanho dele vale 4, desse vetor, e no eixo Y, o tamanho dele, o módulo, vale 4. Então, lembra que eu falei assim, escreva em termos de vetores unitários. Nós não terminamos o módulo ainda, tá? Vamos primeiro para os unitários aqui, depois eu volto para o módulo. Então, deixa isso aqui guardadinho. Então, eu posso escrever isso dessa forma. O vetor R, né, o vetor resultante, então tem a seta e não tem a barra, é o vetor. O vetor resultante é igual a 3 na direção I, mais 4 na direção J. Então, o I e o J a gente fala que são vetores unitários. Então, na horizontal, sempre vai corresponder a esse vetor unitário I, e na vertical, sempre a esse vetor unitário J. Se tivesse a terceira dimensão, seria o vetor unitário K. Então, ele tem 3 na direção I, ou seja, o Rx vale 3, e ele tem 4 na direção J, ou seja, o RY vale 4 unidades. Então, esse aqui é o vetor resultante, né? Não o módulo, o vetor resultante em termos de vetores unitários. Agora, para eu achar o módulo desse vetor, é isso aqui, ó. O módulo dele ao quadrado é igual a componente em x ao quadrado mais a componente em y ao quadrado. Nós já temos esses valores. Então, é só substituir. O que aconteceu daqui para cá, professora? Mudou a nomenclatura? Então, o módulo eu posso escrever dessa forma, o vetorzinho entre as barras de módulo, ou eu tiro a seta. É a mesma coisa. Então, o módulo desse vetor resultante é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Da onde saiu esses valores? Daqui, ó.
Então, pronto. 3 ao quadrado é 9, né? Então, lembra, ao quadrado não é vezes 2. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, mais 16, que é 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Essa soma aqui dá 25. Eu quero achar o módulo de R, não R ao quadrado. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, acha a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Então, a resultante desse vetor, que tem essas componentes aqui, é 5 unidades. Certo, pessoal? Aí, agora, o próximo exemplo, o 2, né? O exercício resolvido 2. Dois vetores de módulos iguais a 3 e 2 formam entre si um ângulo de 90 graus. Determine o módulo da resultante desses vetores. Então, ó, o módulo de um vetor é 3, o do outro é 2. Só que eles formam entre si um ângulo de 60. Então, é um ângulo diferente de 90. Se é diferente de 90, nós vamos usar a regra do cosseno, né? Do paralelogramo. Só que aqui ele não deu o desenho, né, pra gente. Então, a gente não vai resolver graficamente, nós vamos resolver algebricamente. Então, eu chamei o vetor que tem o tamanho 2 de A e o vetor que tem o tamanho 3 de B. E o ângulo formado entre eles é de 60 graus. Se eu tivesse trocado aqui, não tem problema, não faz diferença. Pessoal, o cosseno de 60 é igual a meio. Eu vou deixar disponível aí para vocês uma tabelinha com os valores dos senos e dos cossenos. Mas três ângulos, 30, 45 e 60. Esses três ângulos vocês têm que saber os valores do seno, do cosseno e da tangente. Mas eu não vou exigir nesse momento. Lá no segundo ano, quando em matemática vocês aprenderem as funções trigonométricas, isso vai ficar mais claro. Então, pra gente, nesse momento, eu vou deixar disponibilizado para vocês uma tabela com todos os valores de seno e cosseno, certo? Então, ó, isso aqui não saiu da minha cabeça e não estava lá no texto, mas a gente já sabe. Mas para vocês eu vou deixar disponível, tá? Então, essas informações que nós temos. Nós queremos saber quanto vale a resultante. Ele falou assim, qual é a resultante entre esses dois vetores que têm esses tamanhos e entre eles formam um ângulo de 60 graus? Então, regra dos cossenos aqui, né? Então, a resultante ao quadrado é igual ao módulo de um vetor ao quadrado, mais o módulo do outro vetor ao quadrado, mais 2 vezes o módulo de um, vezes o módulo do outro, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Então, a resultante ao quadrado, nesse caso, o A eu chamei de 2, falei que era o de 2, o B eu falei que era o 3, então A é 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 2 vezes o A, vezes o B, vezes o cosseno de 60 graus. Por que 60? Porque ele disse que era o ângulo formado entre esse vetor A e B, entre esses vetores A e B. Seguindo aqui, ó, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Aí eu resolvi aqui, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. O cosseno de 60 graus vale meio. A multiplicação, ela tem preferência, né, em relação à soma. Então, ó, 4 mais 9, 13, 12 vezes meio, 6. Somei os dois aqui, deu 19. Mas eu quero o valor da resultante, não da resultante ao quadrado. Faço a radiciação, que é o quê? A operação inversa da potenciação. Então, o tamanho do vetor resultante é raiz de 19, certo? Se fosse possível, né, decompor em fatores primos, esse número a gente faria, né? 19 divide por 2, lembra disso? Mas aqui, como não é possível, a gente deixa dessa forma. É a menor forma possível, certo? Pode deixar em forma de raiz. Não precisa calcular aí na forma decimal utilizando a calculadora. Até porque vocês não terão esse instrumento nos vestibulares, nos Enem da vida. Então, certo, pessoal? Ele pediu, então, na 2, ó, determine o módulo da resultante entre esses vetores. Então, o módulo da resultante entre esses vetores é raiz de 19. Agora, o terceiro exercício tem alternativas. Vamos ver aí. Tá assim. O vetor A, de módulo 5, encontra-se inclinado com um ângulo de 30 graus em relação ao eixo horizontal. Determine o módulo das componentes horizontal e vertical, a x e a y desses vetores. Então, ó, esse aqui é o esquema, ó, o módulo de A, então eu escrevi aqui, que eu tinha falado no slide anterior, ó, o módulo de A é a mesma coisa que o Azinho aqui, é igual a 5. Então, ó, esse aqui é o vetor A,
ele forma 30 graus com a horizontal. Temos que encontrar as componentes. Então, a partir da seta, traça uma linha perpendicular ao eixo do x. A partir da origem até onde essa linha encontrou é a componente x desse vetor A. Então, é o AX. Mesma coisa para o y. Da onde saiu até onde encontrou. Esse é o AY. A pergunta é: qual é a componente em x? Qual é a componente em y? Nesse caso, ó, o ângulo de 30 graus, ele coça. Por que eu tô falando esse negócio do coça? Para você lembrar que é cosseno. Então, quando o ângulo passa pelo eixo, é cosseno que você vai usar. O que sobrar é o seno. Só para vocês lembrarem, tá? Isso não é uma regra matemática, né? Então, assim, só uma lembrança. Então, como que a gente calcula a componente x desse vetor A? É o número, é o tamanho, é o módulo de A vezes o cosseno de 30 graus. Por que cosseno? O ângulo está coçando essa componente x. E a componente y é o módulo de A, o tamanho de A, vezes o seno de 30 graus, né? Porque eu posso colocar esse vetor aqui, ó. Posso transladar ele aqui. Então, pronto. O tamanho de A nós temos, né? O tamanho, quando eu falo tamanho, é o módulo. É 5. E o seno e o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. O tamanho do A nós temos é 5. O seno de 30 graus vale meio. E ele deu algumas alternativas, né, pra gente aqui. Então, ele disse: a componente em x é 5 raiz de 3 dividido por 2. E a componente em y é 5 sobre 2. É essa a resposta aqui que nós temos. Então, qual que é a alternativa? É a alternativa B da bola. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Esses são os 3 exercícios resolvidos desse conteúdo. Deixarei para vocês disponível lá no Classroom uma atividade para vocês desenvolverem, para vocês fazerem. Então, lembrem-se que eu estou disponível, né, nos horários combinados aí com vocês, no WhatsApp, no Meet. Espero que vocês tenham compreendido. Então, até a próxima. Tchau, tchau.